Vamos em frente, então. Esses são fatores que afetam a hipertrofia muscular. E você precisa desses 3 fatores para gerar o ganho de massa muscular. Tá bom? Primeiro, tensão mecânica. Tem que haver tensão mecânica. E essa tensão mecânica aqui, pessoal, é o seguinte. Existe o cansaço. Tá? Existe o cansaço, existe a fadiga. Beleza? E existe um fenômeno que nós chamamos de falha muscular. Que eu já vou falar para vocês depois o que é. Ou seja, não tem como ganhar massa muscular sem esse cansaço. Tá? Então, esse é o primeiro tópico para vocês. E isso é verdadeiro para qualquer pessoa. Eu já pude comprovar em mim mesmo, já pude comprovar com outras pessoas que eu estava prescrevendo no treino, para todo mundo. Tá? Aquele fenômeno do no verdade, né? Sem dor, sem ganho. Então, um pouco de dor ela vai existir, tá? Desde que seja controlado. Quando eu coloco a questão tensão muscular, o dano muscular, tá? Que é o mesmo fenômeno, basicamente, isso aqui é o dano muscular controlado. Ou seja, o músculo só vai crescer se antes ele for danificado. Essa é a prática. Tá? Você danifica um pouco do teu músculo. Isso é natural que ocorra. Tá? O mesmo vale para o tônus muscular. Sabe quando você não quer ganhar muito massa muscular, mas quer tonificar, deixar mais firme? O mesmo fenômeno ocorre. Tá? Deve existir um pouco de dano, mas é um dano controlado, é um dano benéfico, é um dano saudável. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês como que nós controlamos isso. Terceiro, estresse metabólico. Como é óbvio, deve haver estresse. Tá? O que é o estresse metabólico? não é o estresse de, estou irritado, estou estressado. Não é esse tipo de estresse. Mas é o estresse metabólico de você causar um choque metabólico. Né? Fazer o corpo sentir, através, quer seja do cansaço, quer seja através da sobrecarga, que alguma coisa diferente está acontecendo. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui essa pirâmide e o flow de cada um desses tópicos. Não se assustem que nós não vamos demorar muito em cada um deles. Eu vou falar por cima deles, mas é para vocês entenderem que todos eles estão interligados, tá? Desde o topo da pirâmide, que é a velocidade de repetição que eu faço do treino de força, até o volume de treino, que é a base da minha pirâmide de treinamento físico, né? O volume. Então, todos esses fatores estão interligados, beleza? Por exemplo, o que é o volume de treino, professor Matheus? O volume é basicamente a quantidade de treino que eu faço, tá? É a quantidade de treino que eu faço. E esse volume, ele aumenta ou diminui à medida que eu aumento ou diminuo o número de séries, se eu vou mais ou menos para o meu treino, né? Se eu vou 3 vezes por semana, se eu vou 5 vezes por semana, isso aumenta ou diminui o volume. Enfim, é a quantidade, basicamente, né? E uma coisa, várias informações estão nesses slides que eu vou mostrar aqui para vocês. E eu vou estar disponibilizando, né, também lá no Cigar, já ao final dessa aula de hoje. Mas várias dessas coisas aqui, várias dessas informações aqui vão servir para mostrar o quê, basicamente? Quanto mais treino eu faço, mais volume eu tenho. Quanto menos treino eu faço, menos volume eu tenho. Idealmente, um volume um pouco mais elevado de treino para as pessoas que estão iniciando é o ideal. Tá? E é o ideal. Porque geralmente eu trabalho numa interdependência entre volume e intensidade. Tá? Intensidade de treino. O que isso significa na prática? Quem está começando a treinar agora, por exemplo, é o normal e é o ideal que tenha um volume um pouco mais elevado, ou seja, vá mais vezes para a academia, faça mais séries, de mais repetições, tá bom? E à medida do tempo que o teu volume vai diminuindo, eu vou aumentando a intensidade dos meus treinos. Eu posso ir um pouco menos, mas eu pego mais pesado. Eu dou intervalos mais curtos e tudo mais. E isso favorece o ganho de massa muscular ao longo do tempo. Beleza? O único cuidado que você tem que ter na questão do volume muito alto é a questão do overtraining, tá? Que ele está muito mais relacionado ao volume de treino muito alto. E o que esse overtraining faz? Basicamente, ele me dá um tiro no pé, porque eu acabo perdendo massa muscular. Tá? E isso pode ocorrer se eu não dou descanso devido, se eu não dou um dia de intervalo devido e tudo mais. Beleza? Segundo aspecto, que ele é necessário, ou não digo necessário como no sentido obrigatório, mas é necessário no sentido importante, é a falha muscular. Tá? O que é falha muscular, professor Matheus? Ora, a falha muscular é quando eu estou fazendo um exercício de força, com tensão muscular, e o meu músculo, eu faço até o momento da exaustão, quando eu não consigo mais sustentar aquela carga. Tá? Aparentemente, vou colocar com muita moderação essas frases, tá? Aparentemente,
parece que você tem melhores resultados de hipertrofia, ou seja, de ganho de massa muscular, quando eu treino até a falha muscular ou perto disso, né? Ou quando chega perto disso, beleza? Não quer dizer que isso é obrigatório, por isso que eu até coloco aqui, ó, mesmo assim, não é obrigatório, tá? Mas parece que quando eu treino até o meu músculo falhar, ele favorece mais a hipertrofia do que aquele treino que eu faço simplesmente quando começou a cansar, eu paro de treinar, tá? Então isso vale a pena fazer esse comentário, tá bom? O outro tópico é a intensidade. Tá? A intensidade eu calculo da seguinte forma, isso aqui vale a pena fazer um comentário, né? É a interação entre carga, peso que eu coloco, repouso que eu dou e o número de repetições. Tá bom? Então vamos lá. Quanto mais alta a carga, tá? Quanto mais alta a carga e menor o repouso, por exemplo, repouso, eu tenho alta intensidade. Tá? Quanto mais baixa a carga e maior o repouso, eu tenho mais baixa intensidade. Tá? Se eu tenho baixa carga, por exemplo, baixo repouso, mas alto nível de repetições, muitas repetições, tá? Eu tenho mais alta intensidade. Isso significa que o quê? O repouso ele sempre vai contrabalancear a carga. Então, quanto mais tempo de repouso eu dou entre as séries, menor a intensidade do meu treino. Mas é óbvio, às vezes eu preciso baixar um pouco a intensidade do treino porque eu estou trabalhando com muita carga, por exemplo. Então, se a minha carga está muito elevada, eu tenho que aumentar também o tempo de repouso, tá? Que é para poder contrabalancear, porque eu não vou conseguir fazer, quer seja muitas repetições, quer seja um exercício já em seguido, no que eu terminei uma série, começar outra série com uma carga muito pesada, com pouco tempo de repouso, eu preciso dar um tempo de descanso. Então, o meu repouso ele sempre vai balancear a intensidade do meu treino, beleza? Então, esse é um fenômeno também, é um fator que eu considero, né, que eu digo nós, né, quem prescreve o treino, consideramos na hora de você estar fazendo um exercício. Por isso que é tão importante você respeitar aquilo que é colocado. Olha, tempo de intervalo, 1 minuto. Se é 1 minuto, é 1 minuto. Se você der 2 minutos, já está dobrando o tempo de repouso, está diminuindo pela metade a intensidade do teu exercício, tá? E vice-versa. Às vezes são necessários 4 minutos de intervalo, 30 segundos de intervalo às vezes. Então você vai sempre doseando para fazer o teu músculo chegar o mais perto possível da falha muscular, o que vai facilitar o ganho da massa muscular. Amplitude de movimento, isso é muito importante, principalmente para musculaturas grandes, tá? Por exemplo, o que eu quero dizer com musculatura grande? Por exemplo, peitoral, costas, pernas, coxas, talvez a coxa seja o principal exemplo para isso, né? Quando você treina em maior amplitude de movimento, eu tenho maior recrutamento de fibras musculares e maior recrutamento de número de músculos envolvidos naquele movimento. Tá? Isso favorece o ganho de massa muscular porque aumenta o estresse metabólico. Tá? Eu tenho mais gasto energético, mais estresse metabólico, então tenho mais ganho de massa muscular. Se eu trabalho em menor amplitude de movimento, ou seja, vamos supor que eu vou fazer um agachamento, mas eu nem agacho direito, só baixo um pouquinho e levanto, baixo um pouquinho e levanto, a amplitude do movimento é muito pequena. Eu não tenho um recrutamento muito grande de músculos e, consequentemente, o meu estresse metabólico é menor e eu não vou ter tanta massa muscular. Né? Não vou ganhar tanta massa muscular. O único caso em que a amplitude de movimento não se aplica, eu até coloco aqui, no treino isométrico. Tá? Porque daí eu praticamente não tenho movimento, é muito pequeno, é menor a amplitude do movimento, né? Daí não tem, aí é outra história, depois eu comento com vocês, tá bom? Mas de uma forma geral, quanto maior a amplitude de movimento do meu exercício, melhor é o recrutamento de fibra muscular e o estresse metabólico e, consequentemente, a hipertrofia, tá bom? Frequência de treino, tá? Por que a frequência é muito importante? É o número de vezes que eu executo um treino. Pode parecer a mesma coisa que o volume, mas não é. Tá? A frequência faz parte do volume, tá? Mas não é a mesma coisa. Ela faz parte do volume, tá? Mas ela basicamente é o número de vezes que eu executo aquele treino. Eu vou falar depois da amplitude do movimento quando eu falar da velocidade da repetição de novo, que é o último tópico que eu vou citar na pirâmide, né? Mas já adiantando aqui uma informação importante, é o seguinte: se eu trabalho em grande amplitude de movimento, por exemplo, e eu quero ganhar potência muscular, por exemplo, então eu faço aquela amplitude com velocidade, tá? De quanto maior a velocidade que eu trabalhar naquela amplitude do movimento, maior vai ser a potência muscular que eu vou ganhar. Se eu trabalhar na mesma amplitude de movimento, tá? Na mesma amplitude de movimento, vamos pegar um exemplo no agachamento, mas de uma forma bem mais lenta,
onde eu vou causar mais estresse metabólico, eu talvez não desenvolva tanta a explosão muscular e a potência, mas eu vou desenvolver mais o ganho de massa mesmo, a lesão muscular, né, o dano muscular para ganhar massa muscular. Aí eu vou ter um pouquinho de diferença entre um para o outro para um desempenho esportivo, por exemplo. Tá? Então, às vezes, um atleta de voleibol que tem que dar saltos tipo de explosivo, né? Salto muito alto perto da rede, por exemplo, e de uma velocidade muito grande, né? Então ele precisa de mais potência. Então ele trabalha com grande amplitude de movimento no treinamento, mas sempre em alta velocidade, né? Porque o objetivo dele é potência. Então, por mais que eu altere a velocidade, a amplitude, eu tento manter sempre o máximo possível. Eu diminuo a amplitude quando? No treino isométrico, tá? No treino isométrico, ali, praticamente não tem amplitude de movimento. Vamos pegar um exemplo de uma prancha, né? Quem já fez prancha aqui sabe que é um exercício que você está parado, né? Então, quem gosta de ficar parado, faz prancha, né? Que é um exercício que fica parado e dá um efeito muito interessante porque é isométrico. Então, você tem uma contração do abdômen parado, né? Mas o que acontece ali? Ali você não tem amplitude de movimento, você trabalha um fenômeno que é chamado tônus muscular, tá? E esse tônus muscular, ele favorece a hipertrofia, mas de uma forma menor do que se eu estivesse trabalhando com amplitude de movimento. Para mim, favorecer mais hipertrofia com treino isométrico, eu preciso de grandes volumes de treinamento e grande frequência de treinamento, ou seja, fazer várias vezes durante muito período de tempo. Né? Essa é a grande diferença. Mas, sim, quanto maior a amplitude do movimento, maior vai ser o ganho muscular. Essa é a tendência, principalmente para músculo grande, tá bom? Até a pergunta foi da Ana, né, Ana? Eu consegui responder? Sim, prof. Principalmente no músculo grande. Músculo pequeno, vamos pegar um exemplo, bíceps, né? Esse músculo aqui do braço. O bíceps é um músculo pequeno. Então aí já não vai fazer muita diferença, porque o movimento que ele faz é um só. Né? É o movimento de adução, abdução, é só esse movimento que ele faz, né? Extensão e flexão de cotovelo. Então já não muda muito. Então, se eu trabalho em grande amplitude pequeno, a diferença vai ser muito pequena. Agora, musculatura grande, tipo costas, vai treinar peitoral, até mesmo o abdômen, né? Ou mesmo a coxa, talvez o principal exemplo disso seja a perna, a coxa, aí é o interessante é você trabalhar em grande amplitude de movimento, né? Desde que você trabalhe sempre em contração muscular, é o ideal. A frequência, como eu comentei anteriormente, né? O número de vezes que é executado o exercício. Quanto maior a frequência do treino, tende a ser maior o volume, né? Por isso que a frequência faz parte do volume, né? E melhores resultados são observados com frequências entre 3 a 5 vezes por semana, tá? Parece, principalmente nas pessoas que estão começando, esse é o ideal, tá? Diferente daquelas pessoas que já estão numa manutenção de massa muscular, por exemplo. E o intervalo, né, que é o repouso para o ganho de massa muscular, talvez seja a parte mais importante da série, tá? Ironicamente falando, mas você cresce quando você está em repouso, essa é a grande realidade, que a maior liberação de GH, de testosterona, ocorre principalmente nos momentos de repouso pós-exercício, tá? Isso é muito importante você considerar esse intervalo de repouso, principalmente se está fazendo treino de força, ok? Porque daí, quanto maior o intervalo, maior a recuperação da TPPC, que é a fosfocreatina. Mas lembre-se bem, ao mesmo tempo que eu recupero mais fosfocreatina, diminui a minha intensidade, tá? Então, eu posso até conseguir fazer mais força depois, mas o meu exercício vai estar menos intenso no final das contas. Então, eu tenho que ver o que eu estou treinando, qual é o meu objetivo no final, beleza? Se é simplesmente o ganho de massa muscular ou o ganho de força, tá? Aí nós já temos uma explicação interessante para comparar o tipo de hipertrofia, né? Na hipertrofia sarcoplasmática do Rodney Coleman, ele quer o dano muscular. Então, intervalos curtos, né? E muito dano, muito estresse metabólico, intervalo curto e treina até a falha. No caso do Raulin, lá, que é o levantador de peso, é hipertrofia miofibrilar. Então, o que ele quer, na verdade, é força. Então, deixa o músculo repousar, recuperou a TPPC e depois bota mais carga, porque ele quer treinar adaptação muscular para a força, não nem tanto para o ganho de massa muscular. Beleza? E velocidade de repetições, por último, aqui, até como eu estava respondendo antes para a Ana, a velocidade de repetição é interessante por quê? Mas aí tem a questão da especificidade do tipo de esporte, né? Então, nem sempre todos os esportes vão ser explosivos, beleza? Mas quando eu quero treinar explosão muscular, né? Muita força em curto período de tempo, eu geralmente treino com repetições mais rápidas, né? Fazendo o exercício de forma mais rápida. Se eu quero simplesmente o dano muscular para o ganho de massa, quanto mais lento, melhor.
tá? Porque eu aumento o estresse metabólico, basicamente. Eu quase que eu me aproximo do treino isométrico de tão lentamente que eu faço o exercício, mas ainda assim ele tem a fase concêntrica e excêntrica, né, de contração e relaxamento. Mas quanto mais lento ele fizer, maior vai ser o estresse metabólico e mais vai induzir o meu corpo a sintetizar, buscar mais proteína e sintetizar mais fibra muscular. Beleza? Logicamente, a velocidade de repetição ela só não é aplicável no treino isométrico, porque aí, como é óbvio, eu não trabalho com repetições, mas trabalho com tempo de contração. E quanto menor a velocidade, ou seja, quanto mais lento eu fizer o exercício, mais intenso ele é. Tá bom? Mais intenso ele é, porque basicamente aumenta o estresse metabólico. Para finalizar, turma, 3 comentários. Porque tem muita coisa para falar disso aí, mas enfim, eu estou tentando resumir em 1 hora de conteúdo da aula, né? Mas vamos lá, 3 comentários muito importantes, que eu nem citei na aula, mas vale a pena fazer esse adendo. Genética, ou seja, extremamente importante você considerar a genética quando você quer trabalhar com hipertrofia muscular, assim como todo tipo de treino físico. Porque existem pessoas que têm geneticamente determinado um tipo de fibra muscular que não vai mudar tão facilmente assim. Tá? Você pode transitar de um tipo de fibra para o outro? Pode, mas não é tão fácil assim. Então, a genética é algo que você considera muito quando você vai treinar. O segundo tópico que vale a pena fazer esse comentário é o uso de esteroide anabólico, tá? O uso de drogas para o crescimento muscular. Quem trabalha com fisiculturismo sabe que isso é real. Né? Infelizmente, isso ocorre. Então, você não pode se basear olhando para um fisiculturista, por exemplo, achando que você vai treinar e ficar igual aquilo de forma saudável. Não, aquilo não é saudável. Tá? Então, aquilo com certeza envolveu esteroide anabólico, por causa da velocidade de crescimento também do músculo. Existem fenômenos onde a hipertrofia muscular vai atrapalhar a tua saúde, tá? Principalmente quando você cresce muito rapidamente. Isso atrapalha um pouquinho a saúde. Posso citar exemplos para vocês, como o próprio o Ronaldo Fenômeno, né? Vocês lembram do Ronaldo, o jogador de futebol, né? Não o Ronaldinho Gaúcho, o outro lá, o carequinha lá. Se vocês lembram da lesão que ele teve na patela, né, no tendão patelar, foi causado por quê? Por um crescimento muito de grande magnitude do músculo quadríceps, que talvez seja o músculo mais forte do corpo humano, que cresceu de tal forma que o tendão não acompanhou o mesmo fortalecimento. Então, quando o músculo contraiu, ele puxou o tendão junto e aquilo veio com a patela junto para cima da coxa dele, né? Que foi aquela lesão que você já viu o vídeo famoso que circulou no mundo todo, quando ele estava jogando na Inter de Milão. Então, aquilo é um fenômeno pelo qual a hipertrofia não é muito saudável, tá? Então, quando o crescimento é muito rápido. Mas se você treina normalmente, sem uso de esteroide anabólico, com boa alimentação, todo o teu corpo tem a capacidade de se adaptar ao seu tempo, à sua estrutura, para não causar esse tipo de perigo para toda a estrutura do teu corpo, né? E o terceiro tópico, eu nem citei o nível de treinamento, como é óbvio, né? O tipo de treino. Essa pirâmide que eu mostrei aqui para vocês aqui, ela varia, os tópicos são os mesmos, tá? Mas a maneira como eu lido com cada uma dessas estruturas, dessa pirâmide aqui, varia se a pessoa está começando hoje comigo na academia, ou se ela já está há 5, 10 anos treinando, tá? Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Isso sem citar o tópico, por exemplo, da alimentação, da suplementação, que são todos os aspectos que vão estar envolvidos para o ganho de massa muscular. Como é óbvio, quanto mais proteína eu estiver jogando para dentro do meu músculo, até 2 gramas por dia, vocês vão ver quando eu falar de suplementação, que na verdade é até 1,6 gramas por dia, eu vou estar tendo mais ganho de massa muscular do que se eu estiver ingerindo menos de 0,5 gramas por dia, né? Então, tem vários aspectos que estão envolvidos para o ganho de massa que eu nem citei aqui ainda, porque não nos falta tempo, no caso, para trabalhar com isso de forma direta, né?